Bom, quando vamos falar sobre o anticristo, nós temos a citação dessa palavra na primeira epístola de João. João é que cita diretamente essa palavra. E ele cita, inclusive, no plural e no singular. Porque ele está tratando das pessoas ao longo das épocas que foram contra Cristo. Então, esses são chamados por ele de anticristos, dizendo que o espírito do anticristo, que é Satanás, ele está envolvendo as pessoas desde muito tempo. E aí ele vem falando que já muitos anticristos têm surgido entre nós, desde a época, né, dele, de João. E aí até o tempo de hoje e mais para frente. Mas também João vai citar o anticristo. Ele vai citar aquele que é um mentiroso, aquele que nega o Pai, o Cristo. Esse é o anticristo. Isso é o que o anticristo vai fazer. E na verdade ele vai influenciar as pessoas a serem contra Cristo, né? Dando para elas algo que aparentemente é benefício, aparentemente é bom, porém no final ele está engodando essas pessoas, enganando essas pessoas para tragá-las no final, né? Então o próprio João cita nessas duas óticas, né? Nas pessoas que são contra Cristo se tornam anticristos e também no próprio anticristo que virá no fim dos tempos. Agora, no Antigo Testamento, há muitas informações sobre o anticristo. Daniel, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9, vai citar ali ele com outras palavras, dizendo ali que ele é o chifre pequeno. A partir do capítulo 7 tem aquela descrição do animal terrível, né? A besta que se levanta no meio dos povos, no meio do mar, e ela tem 10 chifres. Porém, ele vai dizer que depois subiu um chifre pequeno, que ele foi tomando corpo, tomando força e foi ficando grande. E chifre, em profecia, é rei ou reino, né? Ou poder. Vai simbolizar aí toda essa área política praticamente, né? Então, aqui o anticristo já está se mostrando alguém que é pequeno no início e ninguém dá muita atenção a ele, mas com o tempo ele vai crescendo, crescendo e se torna aí o líder maior. No entanto, que chama a atenção de Daniel saber mais sobre o chifre pequeno. Ele vê aquele monstro com muitos chifres, com aquela aparência terrível, porém chama a atenção ele um chifre pequeno que vai crescendo e diz que tem uma boca nesse chifre e olhos também, que são olhos altivos e uma boca que fala com arrogância. Porque o próprio Satanás estará nessa pessoa. Ele possuirá essa pessoa e vai dirigir todos os seus passos, né? Como o apóstolo Paulo vai dizer, que ele é segundo a eficácia de Satanás. Tal como Satanás faz as coisas, assim esse homem fará todas as coisas no tempo do fim. Então, lá em Daniel, vai falar sobre o anticristo. Isaías também vai falar sobre o anticristo. Os outros profetas também vão citar o anticristo com outros nomes. Tá? E tem outros títulos dados a essa pessoa que será o vilão, né? O grande enganador. E estamos estudando a possibilidade de que ele seja o próprio falso profeta da segunda besta, lá do Apocalipse, do capítulo 13. Porque todas as inclinações do texto parecem apontar para o anticristo, quando vai se falar sobre o falso profeta. E Daniel também o chama de homem vil, né, em outro capítulo. E agora, voltando ao Novo Testamento, no livro de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai chamá-lo de homem do pecado, filho da perdição. E o apóstolo Paulo, dando detalhes sobre essa pessoa, ele vai dizer que ele se levantará contra tudo que se chama Deus. Qualquer menção de Deus, ele será contra. Nós já estamos vendo um pouco disso nas redes sociais, nós já estamos vendo isso um pouco evitando as pregações do evangelho, tanto em presídios, como agora está saindo uma lei para coibir isso. Estamos vendo isso também nas pregações na rua, e isso tudo é uma forma de que está se formando o
palco para ele vir e se apresentar, porque todo o cenário já está sendo preparado para quando ele chegar, ele somente administrar isso. Porque isso é se levantar contra as coisas que se chamam de Deus, né? Porque Deus quer que as prisões sejam evangelizadas, quer que as praças possam ser palcos, possam ser púlpitos para servir de evangelismo para aqueles que não conhecem a sua palavra, mas isso tudo está sendo cerceado. E isso é uma forma de preparo para o anticristo. E o apóstolo Paulo fala isso muito bem. E diz que antes da aparição dele, no meio do povo de Deus, surgirá uma total apostasia. E a apostasia não é necessariamente se afastar da casa do Senhor. A pessoa pode apostatar-se do Senhor estando na casa dele. Pode afastar-se dos princípios da palavra do Senhor, mas continuar pregando, continuar louvando, continuar indo à casa do Senhor. Porque a apostasia está em afastar-se do Senhor em seu coração. E, provavelmente, também pode se afastar da casa do Senhor fisicamente. Mas isso não é uma regra. A apostasia está prevendo o afastamento das coisas do Senhor, independente de se afastar fisicamente das coisas do Senhor. Vide ali os próprios sacerdotes, os fariseus, os escribas, que quando Jesus chegou, que era o próprio Messias que eles esperavam, eles não conseguiram identificá-lo, porque eles já estavam numa apostasia da palavra do Senhor, mesmo fazendo todos os ritos que Deus ordenara anteriormente. Então, esse é um cuidado que devemos ter, de não nos afastarmos dos princípios que Deus estabeleceu. E no último livro da Bíblia, Apocalipse, é onde ele é mais conhecido, vamos dizer assim, como aquele que virá no fim dos tempos, porque vai falar sobre uma besta da terra. Lembra que nós falamos que estamos caminhando num pensamento de que o anticristo é a própria besta da terra? É porque o que nós lemos ali em Apocalipse capítulo 13, a partir do 11 em diante, que vai falar sobre a imposição da marca, vai falar sobre matar aqueles que negam a marca da besta, matar aqueles que não adoram a besta, a primeira besta. Essa segunda besta fará tudo isso, ela vai impor a marca, o 666, que é o símbolo do seu nome, o símbolo do nome da besta. E ele fará com que todos adorem a primeira besta. Então, isso tudo, nós dizemos que o anticristo é que fará isso. Aquele que não quiser colocar a sua marca na mão direita ou na testa, será morto por ele. E aqui a Bíblia está dizendo que quem fará isso é a segunda besta, o falso profeta, que tem 2 chifres e tem uma aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. As suas palavras podem não ser palavras com ódio, digamos assim, externamente. Podem até ser doces, podem até ser bonitas, porém, internamente, a sua intenção é como um dragão. É como a serpente que enganou Eva. Certamente que ela não foi com um ar de imposição, não foi com um ar amedrontador, senão Eva correria e não cairia, mas ele foi ardiloso na sua tentação para com Eva. E assim será também o próprio anticristo, porque é segundo a eficácia, o engano de Satanás, que desde a serpente até o fim tem se mostrado alguém que consegue enganar aquele que não tem o Espírito em si mesmo, o Espírito Santo. Então, de posse de todas essas informações, nós estamos trabalhando nessa direção, de que é possível que o próprio anticristo seja a própria besta da terra, o falso profeta. Em Apocalipse 16:13, vai dizer que da boca do dragão, que é a representação do próprio Satanás, da boca da besta, que seria o seu reino, e da boca do falso profeta, que seria o anticristo, saem 3 espíritos, como rãs, para enganar as nações da terra. Porque vejo que a área política está totalmente envolvida no plano final de Satanás, porque o povo
ele é dominado pela política, ele é governado na área política. Então Deus, que sempre quis ser aquele governante, aquele rei que governa o seu próprio povo diretamente através dos seus, agora o povo é governado através de outros homens, através da política. Então aqui vai dizer que estes três, a trindade satânica, lançam espíritos imundos, né, para enganar as nações. E aqui no capítulo 19, a partir do versículo 20, nós vemos a derrota da besta e do falso profeta, que eles são lançados vivos no lago de fogo. Veja que o dragão não está mencionado aqui. Só a besta e o falso profeta, só o reino, que é a besta, e o governante desse reino, que seria o anticristo. Eles são lançados no lago de fogo, né? Ali uma representação de um animal que é lançado no fogo. Deus mostrou dessa forma a João para que ele pudesse entender, quando na verdade a representação de uma besta é uma representação de um reino, né? Ali onde se contém as pessoas que fazem parte de todo esse reino, né? Então aqui eles são jogados na volta de Jesus. Jesus volta num cavalo branco com uma grande espada que sai da sua boca. Então esse contexto aqui é que João vê o céu aberto e Jesus num cavalo branco descendo. E ele está com sua vestidura branca manchada de sangue, que é uma referência ao que fala em Isaías 63, que ele vem de Edom pisando seus inimigos, né, como alguém que pisa o lagar com a uva, e aí a uva respinga nas vestes das pessoas, e o respingo da uva fica ali o símbolo do sangue dos inimigos do Senhor nas suas vestes. E assim Jesus está descendo, e ele, com uma ordem, que é a espada que sai da sua boca, ele lança o falso profeta e a besta no lago de fogo. Mas ainda não é dada nenhuma ordem com relação ao dragão, né? Só é feito isso no capítulo 20. Capítulo seguinte, vamos ver que é um anjo forte desce com uma grande cadeia para prender o dragão no abismo. É outro local, porque a besta e o falso profeta vão direto para o lago de fogo, mas o dragão vai ainda primeiro para o abismo, ficar preso ali por 1000 anos, que é o tempo em que a igreja vai estar governando as nações, né, com cetro de ferro, como diz a palavra, durante 1000 anos. E já no finalzinho dos 1000 anos é que Satanás se levanta, ele é solto para tentar aqueles que nasceram durante o milênio, aqueles que viveram durante o milênio, né? Não a igreja, porque a igreja está glorificada, não passa mais por essa possibilidade. Porém, ele consegue ainda arrebanhar muita gente, porque a Bíblia diz que é como a largura da terra o número de pessoas que ainda é enganado por Satanás. E eles vão contra, de novo, Jerusalém, que é chamado agora esse levante de Gog e Magog. E aí não há batalha, porque agora, diretamente do Deus do céu, Deus Todo-Poderoso, desce fogo e joga Satanás no lago de fogo e mata a todos os homens que o seguiam. Aí agora é o fim da história, porque vai daí em diante, vai para o grande trono branco, o grande juízo final, e aí vão ser esclarecidas todas as situações, e daí em diante é a eternidade. Então vemos que até mesmo a própria serpente lá no Éden, em Gênesis, ela é um próprio anticristo, é um apontamento para o anticristo, porque ali ele estava contrariando a palavra que Deus deu a Adão e a Eva, né? Para não fazer isso, ele disse, não é bem assim não, enganou Eva. Então, desde Gênesis até o Apocalipse, você vê que quando vai prender o dragão, vai dizer que ele é a antiga serpente, diabo e Satanás, fazendo-nos voltar ao Gênesis, dizendo que é a mesma serpente que Deus determinou que comesse pó, como ali o seu castigo, né? E pó faz uma representação do ser humano, que foi criado do pó. Então ele se alimenta do ser humano, enganando e destruindo o ser humano. E aí ele, no final das contas, ele vira um grande dragão, de tanto
né, alimento, de tanto se alimentar desse pó, no final ele é um grande dragão. E o dragão, na palavra do Senhor, ele normalmente é um tipo de serpente, e serpente marinha, tal como está descrito em Jó, né, que tem o Leviatã ali, ele é como um dragão. Nós é que temos um pouco aquela ideia do dragão que voa, medieval, tal, mas quando olhamos até na China, aquele dragão que tem na China, ele é um dragão como uma serpente, né? Se os irmãos botarem aí uma pesquisa, vão ver que aquele dragão não necessariamente ele tem asas que está voando, mas ele é uma serpente, e normalmente uma serpente marinha, né? Que está no mar. Veja que a besta sobe do mar, então faz toda essa alusão aí. Então, desde Gênesis, passando pelos profetas até Apocalipse, vemos o espírito do anticristo enganando desde o princípio até o fim de todas as coisas. Mas graças a Deus que sabemos o final, que Deus o lança para o lago de fogo e nós é que reinamos com o Senhor, né? Eternamente. E isso não tem preço. É a eternidade que está em jogo. Então, precisamos estar de olhos abertos, né? Precisamos estar atentos para não sermos enganados por Satanás.